Olá, eu tenho uma pergunta para você. Você tem que receber o perdão de Deus? Tem que pedir perdão a Deus por algum motivo? Ou existe uma mágoa sobre sua vida de alguém que fez algo para você e você precisa receber esse perdão ou liberar o perdão, ou tirar essa mágoa da sua vida? Ou até mesmo você fez algo e não consegue pedir perdão para alguém? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. No final desse vídeo, nós vamos estar também orando junto com você sobre esses 3 temas. Se você está passando por algum caos assim, é hoje que nós vamos levar luz para a sua vida, trazer a liberdade sobre esse assunto, em nome de Jesus. Como título, Perdão Supremo. E a leitura está em Mateus 23, para vocês poderem entender sobre esse assunto e o que nós vamos passar até o final desse vídeo. No versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Nesse momento, Jesus estava sendo crucificado, e crucificado pelos homens. Os homens levaram ele lá, tinham chicoteado ele, fizeram ele carregar a cruz, penduraram ele na cruz, esbofetearam, cuspiram na face dele. Ele passou por muito escárnio. E Jesus falou para que Deus perdoasse esses homens, que iam até dividir as roupas dele, que eles não sabiam o que faziam. Então vamos ao nosso primeiro tema: perdão a Deus. Você se sente afastado? Você sente que tem que pedir perdão a Deus por algo que você fez, algo que aconteceu, algo que você errou, uma situação, seja que foi você que provocou ou provocaram e fez você entrar agora nesse lugar que você está afastado de Deus e você não sabe como pedir perdão a Deus. Você acha que Ele não vai receber o seu pedido de perdão, que isso não vai mudar nada, e o peso está aí em seu coração. A sua vida anda triste, com solidão, e falta alguma coisa, que é a companhia de Deus. Vamos entender sobre esse assunto? Você sabe como que funciona o perdão com Deus? Você não pede, você simplesmente recebe o perdão de Deus. O perdão de Deus já é liberado sobre a sua vida. O perdão de Deus já está a você. Mas ele vem de uma certa forma. Ele vem através do arrependimento. Então, quando você estava ouvindo sobre essa ministração e veio aquele arrependimento do que você fez, do que afastou você de Deus, do que proporcionou isso para a sua vida, o arrependimento é o caminho. Você sabe o que quer dizer arrependimento na Bíblia? Em grego está escrito metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Então você estava pensando de uma certa forma, você se arrependeu, e agora isso muda a tua maneira de pensar. Você está recebendo o perdão de Deus. Ou você estava praticando alguma coisa errada, aí você veio, se arrependeu. Muda a rota, muda o caminho, muda o teu pensamento, muda a direção do que você estava fazendo. Isso é o arrependimento. Eu fazia isso, segui esse caminho, agora eu vou em direção a Deus. Esse arrependimento, ele proporciona você receber o perdão de Deus. Olha o que está escrito em Lucas 5, no versículo 31 e no 32. Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus está falando. Enquanto você acha que está afastado de Deus, é Jesus te chamando, querendo te levar para perto de Deus. Então se arrependa, volte pelo caminho, pare de fazer as práticas erradas que você fazia e busque a Deus, pois o perdão Ele já te deu. É um direito seu quando você se arrepende. Atos 3,
no versículo 19 e no versículo 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Os seus erros, as suas faltas, tudo cancelado. Atos 3. Isso é para a sua vida, que você podia pensar que não tinha perdão que você fez, que Deus não ouvia, que Ele não ia te dar o perdão. O perdão já é seu, você se arrependeu. Isso que veio para a sua vida te trouxe peso, te trouxe transtorno, mas agora não passa de uma história. É um erro cancelado, é um perdão que veio para a sua vida para esquecer essas faltas, esses erros, esses pecados. Então receba o amor de Deus para a sua vida, receba o perdão. Deus esquece. A leitura que mais falam sobre Deus esquecer dos erros, dos pecados, está em Lucas 15. Você lembra do filho pródigo, que ele até treina quando ele está se alimentando junto com os porcos? Que ele fala: direi ao meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Aí ele se levanta e vai em direção ao pai. E ele chega e fala assim: pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu. Mas o pai não responde. Ele não leva em consideração o erro do filho. Ele simplesmente fala assim, em Lucas 15, 21 que ele fala isso, né? E em Lucas 15, 22 ele fala lá: tragam as vestes, tragam o anel, traga a sandália. No outro versículo depois ele vai falar: e matem um novilho gordo. Você consegue entender o que é o perdão de Deus nessa passagem? Como eu falei, você pode chegar na presença de Deus e falar: Deus, eu fiz tudo aquilo. Mas Deus vai falar: aqui não, eu não lembro disso, isso está cancelado. Agora eu estou te dando vestes. Você sabe o que quer dizer essas vestes? Quer dizer que Ele está te dando uma unção e Ele está te dando uma responsabilidade. Você tem algo a fazer pelo reino. Você foi chamado para cumprir algo, propósito. Você tem agora responsabilidade. Aí Ele traz uma aliança. Sabe o que quer dizer essa aliança, esse anel que coloca no dedo? Ele está falando assim: eu, como Deus, eu vou fazer a minha parte de hoje por diante. Agora nessa aliança, você faz a sua, como filho, o que eu te designei para fazer. Mas dos pecados ele não falou nada, não está lembrando. E aí quando ele fala: traga as sandálias. Essa sandália, ele quer dizer: você estava naquele caminho, naquele erro, mas agora você está no meu reino. Eu estou te dando um caminho. Esse caminho você vai cumprir o seu propósito. É um caminho que vai estar debaixo da palavra, cheio de luz, para você viver. Se nós formos continuar em Lucas 15, aí ele fala: tragam o boi cevado. Você sabe o que quer dizer esse boi cevado para a sua vida? Você deixou as práticas erradas. Você agora está debaixo da minha proteção, da minha casa. E agora eu trago a minha graça para você. O boi cevado. Venha viver, venha experimentar. Lembra aquele irmão que ficava lá para fora, lá, falando assim: eu nunca desobedeci nenhuma ordem? É verdade. A lei ficou para fora. A lei já não faz mais parte da sua vida. Está na hora agora de você experimentar da graça, do favor de Deus, do cuidado, da manifestação do poder dele. Aí você me fala: o que é tudo aquele tesouro que ele gastou? Eu vou dizer para você: quando você estava em erro, em pecado, o tesouro que você estava desperdiçando é a vida que Deus te deu antes do arrependimento. Toda a sua vida, tudo que você fez de errado, foi um desperdício mesmo. Um desperdício da vida que existe em você, do tempo. Mas agora há um novo tempo e é sobre a sua vida. Por isso eu falo: arrependa-se, ore ao Senhor. No final desse vídeo estaremos orando sobre isso. Agora eu quero falar para vocês sobre mágoas, sobre decepções,
transtornos. O que há em seu coração? Existe algum peso? Alguém fez algum mal para você e você não consegue se livrar dessa mágoa? É difícil. Eu sei, é difícil. Tenho experiência com isso, mas eu digo, quando você se livra da mágoa, parece que você está vivendo uma nova vida. Você está experimentando de alegria e felicidade do cuidar de Deus. E você pode levar coisas novas, frutos novos para as outras pessoas, para as outras vidas. Você é realmente alimentado. Vamos entender essa passagem que está em Mateus 23, 24, que era o título da nossa mensagem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as vestes dele, tirando sortes. Essa pessoa que te magoou, que fez algo errado para cima de você, será que essa pessoa sabia o que estava fazendo? Pois a palavra nos fala assim, em Efésios 6, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais das regiões celestiais. Às vezes pode ser um pai, uma mãe, um vizinho, um colega de serviço, um cônjuge, um ex-namorado, namorada, fez algo para você, para sua vida. Mas será que essa pessoa estava sendo guiada verdadeiramente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo? Ou, que nem diz a palavra, guiado pelos dominadores desse mundo, pelas trevas, pelo inimigo mesmo, fazendo aquilo que o inimigo lançava no coração da pessoa, a pessoa ouvia e praticava coisas erradas. E isso trouxe um peso para o seu coração. 1 Coríntios 12, 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Ídolos, aquilo que a pessoa coloca à frente de Deus e coloca à frente da família e coloca à frente dos princípios que há. E às vezes colocou até em frente dos seus sentimentos, do seu coração, do seu amor. Mas como se livrar desse mal, dessa pedra que há no seu coração? E é sobre isso que eu quero falar. Uma pedra no seu coração. Você sabe como que é uma mágoa? Essa mágoa, quero explicar para você da seguinte forma. É como uma pedra gigantesca e suja jogada num lago. Esse lago era a sua vida antes dessa mágoa. Era o seu coração. Esse lago cristalino, cheio de vida, cheio de peixes, uma água numa temperatura boa. E você estava vivendo bem, tudo certinho. Vem uma pessoa e lança essa pedra, essa mágoa no fundo do seu coração. Essa pedra, quando cai ali, chacoalha toda a água. Os peixes que ali tinham se afastam. Toda a presença de vida se afasta da onde caiu essa pedra. A água que era cristalina agora se sujou. Ela sim fica turva, cheia dessa podridão, dessa sujeira, dessa pedra que ele entrou. A temperatura da água é contaminada pela temperatura dessa pedra que fica fria. E ali ela faz uma bagunça. É isso que a mágoa fez em seu coração. Com o tempo, o que acontece? Essa mágoa, ela vai sendo coberta ali no fundo desse lago. O que vai acontecendo? A sua vida vai passando, a temperatura vai voltando ao normal, os peixes vão voltando, a sua vida, o seu cotidiano vai voltando ao normal. Tudo vai acontecendo da forma que Deus planejou para você. Mas uma coisa tem, essa mágoa ainda está aí no fundo do seu coração. Esse peso, isso que não pertence a você, esse erro, realmente essa falta, o perdão que tinha que vir não vem. O que fazer? Como tirar essa mágoa do seu ser que tanto atrapalha a tua vida, que te incomoda? Como retirar essa pedra do fundo do lago? Nós temos a resposta. Efésios 4:30.
Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, um para com os outros. Perdoe-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu falei para vocês se livrarem da mágoa, mas eu expliquei como? Ainda não. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Ir ao Senhor Jesus, ir ao encontro dele. Você sabia que só ele pode tirar essa mágoa do seu coração? Vá ao encontro dele agora, em oração. Fale para ele: Senhor Jesus, retira essa mágoa, limpa o meu coração, limpa a minha vida, tira isso que não pertence a mim. Eu libero o perdão para essas pessoas. Trata de mim agora, Senhor. Que seja feito, Senhor, a sua vontade. Eu estou colocando esse peso, esse anseio, essa ansiedade, essa depressão que veio sobre o Senhor, para o Senhor realmente limpar a minha vida, me limpar, fazer a sua vontade em mim. Eu aceito, Senhor, agora o Senhor entrando em minha vida. E assim será. No final do vídeo oraremos também por isso. Agora, um assunto mais delicado ainda: o perdão ao próximo. Quantas pessoas que você convive e elas não conseguem liberar o perdão? Você sabia que o perdão é muito espiritual, é totalmente espiritual? Pois se fosse fácil, a pessoa conseguiria falar para o outro perdão, mas não consegue. É difícil realmente. É só Deus mesmo. É um assunto delicado e a gente tem experiência pelas coisas que a gente vive, pelas coisas que a gente faz, e sempre buscando da palavra para poder viver esse perdão, de um dia conseguir chegar a fazer que nem Jesus fez. Não é fácil mesmo. Eu vi uma explicação sobre a pessoa falando sobre o que vem na frente da palavra per, que a palavra per na física ali, na química, ela quer dizer que é o que é perfeito. Então, você quer fazer algo bem feito, com sucesso, quando você faz, ele fica perfeito. Se você pega um item lá, que é um cloreto, e transforma ele em percloreto, é porque ele virou um cloreto perfeito. E para sua vida, para você entregar a sua vida para Deus, para você viver o melhor, você tem que se doar totalmente a Deus. E para você se doar a Deus, você tem que perdoar. E é difícil. Mas vamos lá. Você sabe o que está fazendo? Como Jesus falou lá: perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Será que realmente, quando nós fizemos algo errado, nós sabíamos o que estava fazendo, o que estávamos praticando? Talvez não, né? Porque senão a gente não faria se a gente tivesse escolha. Mas o erro aconteceu. E vamos à leitura. Lucas 6, 37. Não julguem para não ser julgados, não condenem para não ser condenados, perdoem e serão perdoados. Você sabia que quando alguém erra com você, ali você já julga? Porque o próximo passo é você condenar. Porque se você não julgasse, você simplesmente perdoaria. Mas nós julgamos, depois nós condenamos. E Jesus fala: então perdoe, senão você não será perdoado. Não será perdoado por Deus. Enquanto você está dando as costas para a pessoa que tem que receber o seu perdão, você também está dando as costas para Deus, não permitindo Deus te dar o perdão que Ele tem sobre a sua vida. Deus cumpriu o propósito chamado que tem. E se você sentiu um incômodo agora, no íntimo do seu ser, ali no seu coração, e saiba que é o Espírito Santo querendo entrar e falando assim para a sua vida. Sabe esse perdão, essa mágoa, esse erro que tem dentro do teu coração, que você tem que liberar? Aí é o meu lugar.
Então tire isso da sua vida e vamos viver o que Deus planejou para você, viver as bênçãos, as vontades do Senhor. Mateus 5:23. Porquanto, se você apresentar sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte a apresentar a sua oferta. O altar é você, e não tem uma oferta que você consiga entregar de você para Deus se existir essa falta de perdão aí dentro. Então, que Deus dê força para você, sabedoria, para você poder fazer a coisa certa nesse dia, de você ir até essa pessoa e liberar esse perdão. Agora, nesses últimos minutos, vamos orar por essas situações. Primeiro, sobre a oração para Deus mesmo, pois o perdão Ele já te deu. Vamos orar? Pai, eu recebo o seu perdão, Senhor, pois eu estou arrependido, Pai, das atitudes, dos erros, das práticas, Senhor, que eu fiz no passado. Sim, Pai, eu renuncio a tudo que eu fiz de errado, Pai, e renuncio às coisas, Pai, que veio trazendo peso para minha vida, recebendo agora o seu perdão, Pai, em Jesus Cristo de Nazaré, Pai, deixando para trás, Pai, aqueles erros, Pai, o peso, Pai, as angústias, Pai, as mágoas, Pai, tudo para trás, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu recebo em minha vida, Pai, o caminho, Pai, a direção, Pai, aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para sim, Pai, para mim poder viver uma vida plena em Jesus, Pai, cheio do seu amor, da sua graça, Pai, do seu favor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por esse perdão que o Senhor nos concedeu. Amém. Como eu falei, e se alguma pessoa fez algo de errado para você? Vamos orar? Senhor, dai-me força, Senhor, para liberar o perdão, Senhor, ao próximo, Pai. Para essa pessoa, Pai, que tanto me ofendeu, Pai. Sim, Pai, que o Senhor dê condições, Pai, dessa pessoa, Pai, receber esse perdão, Senhor. Traga luz para minha vida, Pai, e liberdade, Senhor. Sim, Pai, em Cristo, Senhor, eu libero o perdão, Pai. E eu declaro a minha vida, Pai, limpa, Senhor, livre de todo mal, Senhor, de todo peso, Pai, de toda opressão e angústia, Pai, que esse mal trouxe para minha vida, Pai. Uma nova vida, Pai, um coração renovado, Pai, cheio do seu favor, da sua graça, da sua vida. Trata, Pai, as minhas feridas, Pai, o meu coração, Senhor. Sim, Pai, torna, Pai, toda lágrima em alegria, Pai. Tira, Pai, todas essas armadilhas, Pai, todos esses enganos, embaraços, Senhor. Faz, Senhor, a sua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E agora, se você fez algo de errado para alguém, certamente do seu ser você não tem força para pedir perdão. Mas vamos orar? Deus Pai, o Senhor que sonda o meu coração, Pai, vê ali, Senhor, se há, Pai, algo, Pai, que lhe incomoda, Senhor, essa falta de perdão, Senhor. Que o seu Espírito Santo venha à minha vida, Pai, trazer sim, Pai, direção, Pai, trazer, Pai, luz a esse assunto, Pai, para que todo mal caia por terra, Pai, para que eu consiga, Pai, liberar, Senhor, o perdão para essas pessoas, Pai, que eu ofendi, que eu magoei, Pai, que precisam, Pai, de perdão nesse momento, Pai. Ajuda, Pai, pois eu quero viver o meu propósito, Pai, eu quero viver a vida, Pai, livre, Pai, desse mal. Por isso, Pai, me dê graça, Pai, me dê força, Pai, me dê capacidade, Senhor, que eu possa, Pai, pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que se cumpra, Pai, a sua vontade e o seu propósito sobre a minha vida, em nome de Jesus. E se você agora está pensando, mas esse perdão, eu não consigo mais encontrar essa pessoa, eu não tenho mais o que fazer no meu natural, não tenho condição, essa pessoa não está mais entre nós, não mora mais perto, você não consegue, não tem mesmo um jeito nessa vida. Mas saiba que Deus está sondando o seu coração. Se aí dentro do seu coração gerou arrependimento, se gerou sim um coração ali voltado para Deus nesse momento, Deus ele está olhando para o seu coração e Ele está cancelando agora esse mal da sua vida. Ele recebeu sim
esse seu pedido de perdão. E Ele fez o que é necessário para o seu coração agora ser livre. Pois esse é o nosso Senhor, é o nosso Senhor e Salvador. Aquele que converte as tristezas, as lágrimas em alegria. Sim, é o nosso Senhor, que traz luz para as nossas vidas e que trouxe agora para você um momento de paz com Ele. Em nome de Jesus. Amém.